Governador do Tocantins, governador Marcelo Miranda, do PMDB do Tocantins, é alvo de operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro. Nesse vídeo vamos conhecer a história, um pouco da história do governador atual do Tocantins, Marcelo Miranda, que é acusado, entre outras coisas, pela Polícia Federal de processo de lavagem de dinheiro e corrupção, por exemplo, em processo de licitação, né? Que haviam licitações superfaturadas, e também as empresas que participavam desses processos de licitação eram empresas de parentes do governador e também de amigos de confiança e pessoas mais próximas. E nesses processos de licitação as coisas era tão lucrativo o processo que eles tiveram que investir em alguma coisa. E como se trata aí da região onde o agronegócio é muito forte, logicamente eles investiram na compra de fazendas e compras de gado. Há também alguns processos interessantes, por exemplo, superfaturamento de táxi aéreo, em que as horas calculadas lá eram tantas horas, eram tão caras, que para ser possível uma aeronave fazer aquele percurso, precisaria abastecer no ar, imaginem. A outra coisa é que era tanto gado comprado e a declaração de para onde esse gado ia não batia, porque a quantidade de gado não cabia dentro das fazendas onde ele era indicado assim. Então a Polícia Federal chamou esse tipo de gado de papel, quer dizer, que só existe no papel. A gente vai também perceber o seguinte nesse vídeo: como é que pode uma pessoa que tem processos, que é investigada, né, o Marcelo Miranda, investigado em processo, suspeito de participar de processo de corrupção, desde dos primórdios da existência da internet, lá para 96, 94, quando a internet começou, já tem registro de alguma coisa, lembrando que naquele tempo não tinha muito jornalismo, mas já tem algum registro dele, eu vou mostrar aqui também, de envolvimento de processo de corrupção, a mesma história. E apesar disso, ele já está cumprindo aí o seu terceiro mandato como governador. A gente se pergunta o seguinte: será que a população não viu isso? O que tem os meios de comunicação a ver com isso? O que tem a falta de senso crítico a ver com isso? Como é que o povo elege alguém que tem um histórico de envolvimento com corrupção? Outra coisa, uma coisa bastante interessante: como é que alguém com esse histórico, como o governador Marcelo Miranda, segue livre, nunca foi preso, ninguém da família dele foi preso, e as suspeitas de corrupção já são históricas, já tem mais de 20, 30 anos, nunca foi preso? O que você acha? Qual é o motivo que explica isso? Por que nunca foi preso? Seja bem-vindo então ao nosso canal, o canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia, que é o caso da Operação Reis do Gado, como está sendo chamada aí, a operação que investiga novamente o governador Marcelo Miranda, dentro do contexto que é o histórico de corrupção que envolve, onde o governador aparentemente está envolvido. Por que ele nunca foi preso? O que está por trás disso? Né? E a ironia também dele participar de alguns encontros, por exemplo, para tentar diminuir a questão do desmatamento na Amazônia, sendo que ele é um dos principais investidores aí, na área do agronegócio, com dinheiro de corrupção sendo investido aí para compra de fazendas e uma série de outras coisas que não condizem exatamente com o discurso pregado por ele. Então vamos à notícia primeiro. O governador do Tocantins é alvo de operação. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que não coloca o nome dele e o partido dele, né? Aqui a Rede Globo, TV Anhanguera, que é a transmissora lá, a rede distribuidora, como é que fala? Não coloca aqui o nome, governador Marcelo Miranda, do PMDB, né? Como eles gostam de fazer com determinadas pessoas e partidos. É alvo de operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro. Polícia Federal também cumpre mandato de prisão contra secretário de Infraestrutura. Esquema envolvia fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Olha, o esquema, esse esquema, envolvia também a família dele. O próprio pai dele está sendo também com mandato coercitivo, né? Já foi investigado também em outros casos pelo mesmo motivo, já nos primeiros mandatos dele, né? A irmã dele, o primo foi preso em Brasília. Uma série de coisas. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e o secretário Sérgio Leão, e o ex-governador, até o ex-governador Siqueira Campos, olha,
O ex-governador sai, começa um processo, depois elege alguém dele lá para continuar o processo aí. São alvos de uma operação da Polícia Federal contra a corrupção e lavagem de dinheiro no Estado, diz a Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, a operação chamada Reis do Gado, deflagrada nesta segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016, também cumpre mandatos no Distrito Federal, em Goiás, no Pará e em São Paulo. O esquema de fraude em licitações públicas envolvia empresas de familiares e pessoas de confiança do governador, diz a Polícia Federal. Até o momento foram identificados que 200 milhões de reais que deixaram de ir para hospitais, para saúde, para infraestrutura, para todos os problemas públicos que Goiás, aliás, que Tocantins tem, foram efetivamente lavados. O G1 tentou entrar em contato com a assessoria. Nessa manhã, os policiais foram até a casa do governador Marcelo Miranda, cumpriu o mandato de condução coercitiva. Imagina o governador sendo levado coercitivamente, quer dizer, na marra, para prestar depoimento. Quando a pessoa é levada para depor. No entanto, ele não estava na residência, estava viajando. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta. A Polícia Federal aproveitou para pegar uns documentos lá dentro da casa. Era bom que não tinha ninguém, então não dava para esconder. Espero que tenha conseguido pegar alguns documentos aí que comprovem ou não esse envolvimento. A Polícia Federal ainda não confirmou se ele foi localizado posteriormente. Bom, vamos aqui ao caso, ao esquema. O esquema é o seguinte: a Polícia Federal informou que a investigação apontou esquema de fraudes em contratos e licitações públicas com empresas de parentes e pessoas de confiança do governador. A cotação do dinheiro desviado seria feita por meio de transações imobiliárias, a compra de apartamento, casas, contratos de gaveta e manobras fiscais ilegais, como a compra de fazenda e de gado. A polícia informou ainda que parte do valor foi destinado à formação do Caixa 2 para campanhas realizadas no Estado. Lembra daquele processo de Caixa 2 eleitoral? Eu vou deixar aqui o vídeo para você, que é esse vídeo aqui. Inclusive, a Câmara dos Deputados está tentando livrar todos os corruptos, aí, as pessoas envolvidas no processo de Caixa 2 eleitoral. E aí, nesse vídeo aqui, você vai entender. Ou seja, caso seja aprovado isso aqui, de Caixa 2 eleitoral, né, a lei lá que tenta manipular as coisas, o governador Marcelo Miranda também sairia ileso desse tipo de acusação de Caixa 2, que é quando o camarada tem um processo, não declara os seus rendimentos na campanha eleitoral, não declara ao Tribunal Superior Eleitoral, né, e daí não se consegue comprovar a origem disso. E dessa forma se faz-se também lavagem de dinheiro. Então o governador Marcelo Miranda também está envolvido nesse tipo de coisa. Se você quer saber mais sobre Caixa 2 eleitoral, veja esse vídeo aqui. Algumas transações financeiras chamaram a atenção dos investigadores. A polícia informou que em um dos casos foi identificado o contrato de compra de gado cujo volume não caberia na propriedade onde deveria estar o rebanho. Essa técnica foi apelidada por investigadores como gado de papel. E a empresa aqui de transporte, aquele negócio que eu falei para vocês, o valor tão exorbitante que, sendo dimensionados em horas de voo, obrigaria os aviões a serem abastecidos no ar para que se pudesse suprir o valor integral do contrato. Quer dizer, o avião não poderia nem pousar, né? Teria que ser abastecido no ar. Então, essa é a notícia. Agora vamos analisar primeiro, vamos confirmar, apesar de ser aqui a Globo, né? Vamos confirmar em outros sites. Aqui, Operação Reis do Gado mira governador de Tocantins, escrito aqui no Notícias ao Minuto. Né, e aqui eles têm o seguinte: participam da operação cerca de 280 policiais federais. Ao todo estão sendo cumpridos 108 mandatos judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sendo 8 mandatos de prisão temporária, 24 de condução coercitiva e 76 de busca e apreensão nas cidades de Palmas, Araguaína, Tocantins, Goiânia, Brasília, Caraguatatuba, Canaã dos Carajás, no Pará, Redenção, Santa Maria, São Félix do Xingu e Sapucaia, no Pará. Bom, boa parte das cidades aí no Pará. Por que isso? Porque os donos de fazendas envolvidos nesse processo são dessa região aí do Pará e de Tocantins e Goiás. Então, é por isso que chama Operação Reis do Gado, que essa galera toda aí que está sendo presa investiram na compra de fazenda, compra de gado
E claro, para você investir nisso, você está estimulando o quê? Você está fazendo o quê? Se você compra uma fazenda para botar gado, você está fazendo o quê? Desmatamento na Amazônia. Essas pessoas aqui, muito provavelmente, estão utilizando de recurso público para desmatar a Amazônia. Resumindo, o começo e o fim: corrupção, desvio de dinheiro, consequência, desmatamento da Amazônia. Então tem esse outro crime, digamos assim, que essas pessoas, na minha opinião, também deveriam ser investigadas. Não sei se estão, né? Polícia Federal investiga a família do governador de Tocantins, aqui no Ismael Moraes aqui. A operação foi deflagrada segunda-feira. Ele confirma então essa notícia. Em nova operação, o governador do Tocantins deve ser levado para depois. Isso aqui, segunda-feira, dia 28 de novembro, tá, pessoal? Isso é bem atual. E depois, né, o governador Marcelo Miranda é ouvido pela Polícia Federal. O ministro do STJ vai acompanhar o depoimento do governador em Palmas. 6 dos 8 mandados de prisão já foram cumpridos pela Polícia Federal. Essa notícia aqui é então também do dia 28 de novembro de 2016. Aqui nesses vídeos que eu aconselho que você veja, você pode ver também um pouco mais sobre essa operação. Interessante é que durante esse processo, né, até chegar a esse ponto, isso não aconteceu de uma vez, né, os bens do atual e do ex-governador do Tocantins são bloqueados pela Justiça. No dia 18 de junho de 2015, já ano passado, a Justiça determinou indisponibilidade dos bens em mais de 10 milhões de reais. A decisão se refere a obras superfaturadas ligadas à construção de ponte. Essa ponte aqui, imagina, 10 milhões de reais aqui, só de, digamos assim, sei lá, de propina que foi desviado aqui. E olha a ponte como ficou, né? O estado da ponte. Essa ponte aqui vale mais de 10 milhões. Os bens do governador, aqui, está determina a disponibilidade nesse valor aqui. Não está dizendo se esse é o valor do contrato, né? Aqui não está dizendo isso. Mas bom, vamos continuar então. A próxima notícia diz o seguinte, publicado aqui em novembro de 2016. Justiça bloqueia 452 milhões em bens de Marcelo Miranda, Siqueira Campos e outras 22 pessoas. Vou fazer um comparativo aqui rápido, pessoal. Um caso mais recente, que é aquele caso lá onde o Lula é investigado. O Lula é acusado de ter um benefício aí de 3,7 milhões. Só que o Lula ocupa toda a mídia brasileira. Esse caso aqui é 452 milhões. 452 dividido pelos 3,7 aí que o Lula é acusado, daria para comprar 122 triplex, 122 sítios lá da reforma do sítio, sei lá, tudo que acusa o Lula, 122 vezes. Teoricamente, isso deveria aparecer na mídia 122 vezes mais do que o caso do Lula. Eu não estou aqui dizendo que o Lula fez isso ou fez aquilo, o coisa do Lula, o caso do Lula não pertence a esse vídeo aqui. Né? Esse vídeo aqui é só para a gente analisar esse caso, mas é para a gente fazer um comparativo, né? Só para ter um comparativo de dimensão. Se é 122 vezes mais grave do que o caso do Lula, por que não chega então a nível nacional? Você que não é da região aí de Goiás, Tocantins, do Pará e tudo mais, você ouviu falar do governador Marcelo Miranda do PMDB? Se ouviu, muito bom, né? Mas a gente não vê assim isso na grande mídia. Vamos dar sequência então aqui à reportagem. Polícia Federal detalha o esquema que teria iniciado no primeiro mandato de Marcelo Miranda. A operação é basicamente a mesma, só que agora está sendo chamado de Operação Reis do Gado, mas isso começou no primeiro mandato de Marcelo Miranda. Ele já é o terceiro. Cassado em 2009, Marcelo Miranda, do PMDB, é eleito governador pela terceira vez. Quer dizer, se começou desde o primeiro mandato dele e ele foi cassado no segundo mandato, como é que ele consegue se eleger governador? E aí entra o papel importante aqui do Notícias Comentadas, que é levar a população a raciocinar um pouco. Minha gente, é o seguinte, se o camarada já tem histórico de envolvimento em corrupção,
por alguma maneira, por algum motivo muito estranho, ele não foi preso, como é que você continua votando nele? É preciso fazer o quê, pessoal? Aquilo que o Notícias Comentadas tem pregado, é preciso ativar o senso crítico. A gente só vai... Lembra daquele vídeo que eu publiquei, A Culpa é Sua? Eu vou deixar aqui também o link, que é esse vídeo aqui. Ele diz o seguinte: a culpa é sua. Aí você vê os hospitais sucateados, a educação de baixa qualidade, o saneamento é praticamente inexistente. Você vê nessa região de Tocantins e Goiás diversos empreendimentos do agronegócio contaminando rios, frigoríficos poluindo os rios, desmatamento, praticamente não tem mais floresta nessa região, uma série de absurdos, crimes envolvendo. Então, tudo isso, qual é a ligação sua, que é da região, com isso daí? É o voto. A ligação sua é o voto. E você também tem responsabilidade nesse processo. Portanto, a culpa também é sua. Você pode alegar, mas eu não sabia, não sei o quê. Pois é, justamente isso que o canal prega. Ative o seu senso crítico. Comece a usar o seu cérebro. Peço a todas as pessoas que compartilhem o máximo possível nossos vídeos para que esse exercício de raciocínio chegue até você. Como é que um camarada que tem envolvimento com corrupção desde os primórdios da internet, ele continua sendo eleito pela população? É um processo incrível. Aqui no cenário do Tocantins, não está dizendo aqui quando foi publicado, Marcelo Miranda está entre os candidatos que respondem por 327 processos na justiça. Como é que alguém com esse currículo pode ser eleito governador? E ainda pela terceira vez. Como é que pode isso? Interessante que a foto aqui mostra nas ruas Marcelo Miranda pede voto, mas ainda responde por muitos processos na justiça. A ex-ministra aqui, Cátia Abreu, também ao lado aqui do governador, na sua campanha. Bem interessante esse processo. Agora, olha só o que eu vou falar para vocês. Caso de propina de 97 segue impune em Tocantins. Esse daqui é um registro da Folha de São Paulo. Vocês notem que a forma que a Folha de São Paulo publica aqui é tão amadora, porque naquele tempo a internet nem... não funcionava ainda direito. Então eles colocaram os artigos mais velhos aqui, ó. Foi publicado em 2006, mas o caso de propina aqui é de 97. Nesse artigo aqui você já vai ver que o pai do Marcelo Miranda, vou localizar aqui, Marcelo, aqui ó, o secretário de Infraestrutura José Edmar Brito Miranda, pai do governador reeleito Marcelo Miranda, também foi denunciado pelo Ministério Público. Também foi denunciado o pai dele, que agora foi novamente, foi levado coercitivamente, novamente, é a mesma coisa, é o mesmo processo, superfaturamento de licitação, é a mesma coisa que eles vêm fazendo. Ao que tudo indica, o que a notícia indica, esse povo já vem fomentando os processos de corrupção, quem sabe tem formado uma quadrilha, segundo a Polícia Federal indica, desde os primórdios, desde, sei lá, 97. Então temos o que aqui? 30 anos de processo de envolvimento em processo de corrupção, o mesmo processo de investimento do agronegócio, compra de fazenda. 30 anos essa gente está desmatando a Amazônia, investindo em gado, comprando esse gado com dinheiro de corrupção. Há 30 anos. Como é que pode o povo eleger isso? Pensem nisso que eu falei. Entendam isso como uma crítica construtiva. Pense o seguinte que eu estou falando nesse vídeo. Se a culpa é sua, você tem a chance de mudar isso. Se a culpa for de outra pessoa, como é que você vai mudar se a culpa reside em outra pessoa? É preciso ativar o seu senso crítico para que essa coisa mude, para que esse cenário mude. Dando prosseguimento aqui, aí vem a ironia, do negócio. No Brasil 247, Tocantins 247 diz o seguinte: Marcelo debate proposta de redução de desmatamento na COP21. Essa notícia aqui é do Brasil 247. E atenção, o governador Marcelo Miranda do PMDB se reuniu com outros governadores brasileiros e com a ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira. Essa ministra era ministra da Dilma, para debater ações
de combate ao desmatamento durante a Conferência do Clima em Paris. Estamos desenvolvendo estratégias para que esse trabalho possa chegar também aos pequenos e médios agricultores. Eles precisam saber que também podem ganhar com a preservação ambiental. Disse o governador, que investe dinheiro, segundo a Polícia Federal, investe dinheiro justamente no desmatamento da Amazônia. Como é que pode isso? O governador participa aqui. Na reunião que aconteceu nessa segunda-feira na Embaixada da França, governadores para lá. Essa notícia foi publicada aqui em 8 de dezembro de 2015. E aqui eu vou chamar a atenção aqui um detalhe. O governador Marcelo Miranda disse que o Tocantins está preparado para discutir projetos alternativos, mas ressaltou que eles devem vir de encontro com as compensações que o Estado precisa. Veja bem. Veja bem como é isso. O governador foi a Paris, digamos assim, como um dos representantes do governo brasileiro, né? Foi meio que representar o Brasil também nesse processo. Notem que a notícia é de 2015. Nesse tempo, a presidente do Brasil ainda era Dilma Rousseff. Agora você vê, é do PMDB, que também era governo, né? E o PMDB mandou esse representante para lá. E o governador... É interessante o posicionamento aqui do Marcelo Miranda em relação ao impeachment da Dilma, para a gente ter uma noção mais completa do contexto aqui. Ele era um dos aliados de Dilma, por isso que ele aparece na foto lá com Cátia Abreu. Então, assim, como eu falei para vocês, o governo se faz com maioria, né? E nesse tempo aqui o PMDB, boa parte do PMDB ainda apoiava o governo Dilma. E o Marcelo Miranda, essa figura aí que é investigada em processo de corrupção historicamente, era um dos aliados do PT. Né? No caso do PT não, no caso que ele defendia aqui também a Dilma. Então é uma coisa que a gente também precisa chamar a atenção, né? Como é que o PT se alia com um partido que historicamente são esses coronéis aí da política que tem dominado todo o Brasil, né? E o PT foi aliado disso aí também. A consequência é que depois isso voltou para o próprio PT e hoje se encontra o Brasil do jeito que está. Mas a gente vê também o seguinte, é interessante também aqui a notícia aqui do Brasil 247, relativamente neutra em relação ao Marcelo Miranda. Não procurou também investigar aqui os processos de corrupção, né, que o governador está envolvido. Claro que ele quer falar aqui da notícia, tudo bem, mas hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado em noticiar e defender certas coisas. É preciso ter uma certeza muito grande, né? Por exemplo, essa figura aqui do Marcelo Miranda, publicar alguma coisa meio que, olha que coisa legal que ele fez, não sei. Bom, deixa a sua opinião aí, vou deixar essa parte para vocês. Agora, um processo interessante é o seguinte. Eu me pergunto o seguinte, se ele está envolvido em processos de corrupção há 30 anos já, 30 anos Marcelo Miranda está envolvido, é suspeito de alguma coisa, por que ele nunca foi preso, minha gente? Ele foi governador 2 vezes, depois não foi mais nada, poderia ter sido preso, poderia ser investigado e nunca aconteceu nada. Sabe por quê? Como o procurador aqui está falando nesse vídeo, os governos anteriores controlavam as instituições de investigação. Então, antes que você festeje que a Polícia Federal, o Brasil mudou e não sei o quê, pense o seguinte, governos anteriores controlavam as instituições de investigação. Quem são os governos anteriores? Justamente aquele governo antes de 2003. Essa história só começou a mudar de fato, essa liberdade aí para Polícia Federal, para o Ministério Público, a partir do governo do Lula. Quer você queira, quer não, o resultado hoje da Polícia Federal está fazendo diversos processos de investigação em todo o Brasil, né? E isso vem muito em função do que o governo Lula fez. Né? Então, com certeza é um mérito, é uma coisa muito boa que a gente viu acontecer, que hoje ainda tem o resquício disso acontecendo, mas sinceramente, com o atual governo pertence àquelas oligarquias de antigamente, aquele processo lá, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney, é tudo, o que a gente tem de hoje é um retrocesso àquele tempo lá, onde os governos controlavam as instituições. Por que isso? Porque quem é chefe da Polícia Federal é o ministro da Justiça.
o ministro da Justiça é determinado pelo presidente. Então, automaticamente, a Polícia Federal também tem chefe. E se o chefe não quer, que era o que acontecia antes, não era nada investigado, ninguém seria preso em nada. Então, a gente tem a história do Marcelo Miranda, que é, né, envolvido aí em vários processos aí, e que nunca foi preso. O que resta à população para se defender? O senso crítico. Né? Exatamente o senso crítico. É claro que o canal Notícias Comentadas está analisando isso através das publicações que a gente tem visto na internet. A gente não está vivendo isso lá na região. Por isso que é muito importante que as pessoas da própria região, né, comentem aqui também nesse vídeo, compartilhem esse vídeo para que a gente leve o raciocínio lógico, aí, o senso crítico a todas as pessoas, principalmente da região, para quem sabe mudar esse cenário. Se realmente quer passar o Brasil a limpo, se realmente quer um Brasil novo, então é preciso analisar um pouco mais. A começar, né, com seu envolvimento direto nisso, que é através do voto, né, a começar a fazer uma análise melhor de quem é eleito, porque esse povo é populista pra caramba. Nós vamos criar o supermercadão que vai dar comida de graça para todo mundo. Então, esse tipo de proposta que esse povo normalmente costuma oferecer. E é hora da gente vencer esses obstáculos. Me chama a atenção também o fato da Rede Globo ter um poder imenso, né, sobre a política brasileira. Eles conseguem eleger, eles conseguem fazer impeachment, eles conseguem movimentar um monte de coisa no Brasil inteiro. Então me chamou a atenção aqui também do fato da TV Anhanguera meio que de certa forma proteger aqui o nome do governador aqui, né, na hora que fala. Não fala o nome dele. Tipo assim, quando era inimigos da Rede Globo, né, que eu não vou precisar falar o nome aqui, eles falavam fulano de tal, do partido fulano de tal, né? E aqui a gente não tem isso, nem o nome do governador e muito menos o seu partido, que é o mesmo do presidente da República, é o PMDB. Por que isso é assim? Por que eu faço essa pergunta, pessoal? Ativando o senso crítico. Então eu conto com vocês para compartilhar esse vídeo e para levar essa análise a todas as pessoas e elevar aí também o status, né, do governador do Tocantins, que é alguém que consegue movimentar uma soma tão grande aqui de dinheiro. Então ele merece com certeza estar aí entre as principais figuras do país, né? Entre os principais aí que movidos, olha, quase R$500 bilhão. Quase R$500 bilhão. Pensem nisso. Isso aqui é só o que a justiça conseguiu identificar, fora o resto. Então, com certeza, o governador, a família dele, os parentes, os amigos, todo mundo, por mérito, eles devem aí estar sim ocupando as manchetes da grande mídia brasileira, né? E também deve estar entre os principais, imagino eu, entre os principais que atuam nesse segmento aí de corrupção e lavagem de dinheiro. Do mais, pessoal, vou deixar o meu grande abraço aqui para vocês, desejar um bom dia a todos vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!